Fala aí galera, beleza? Turma, acabei de fazer um treino aqui agora no box, um treininho de Hyrox com maior duração, 40 minutinhos de treino aí. E durante a corrida a gente fica pensando, né? A cabeça da gente viaja. Eu fiquei pensando como a força mental é muito importante, né? Nas atividades de esforço maior, né? De alta intensidade, no crossfit, no Hyrox, na corrida de rua. Uma cabeça, a força mental é importante. Eu estava comparando o que eu estava sentindo hoje no treino com o que eu sentia há anos atrás. E eu percebi que a minha força mental deu uma diminuída. Mas deu uma diminuída, eu acho que é por causa da idade. Quando eu comecei no crossfit lá atrás, já comecei velho. Comecei com 30 anos já no crossfit. Até você conseguir aprender tudo e performar em um alto nível, vai tempo. Então, meu primeiro TCB, eu acho que eu fui com TCB mesmo, final. Eu fui com 33 anos, né? Então já estava com uma idade mais avançada. Se a gente for ver hoje o nível do TCB, a média de idade do nível mais alto do TCB é bem baixa, né? A garotada aí tudo de 20 e poucos anos que está performando mais, a galera de 30 e poucos já não está conseguindo acompanhar. E nessa época a minha força mental era bem maior, mas eu imagino que é o seguinte... Eu ficava preocupado só com o esforço, né? Minha força mental era só em aguentar o esforço do treino ali momentaneamente, né? Eu falava, não, tem que fazer 80 all walls, estava na 60, não, dá para fechar, dá para ir no 80 sem tô fazendo esforço, né? Sem parar aqui, mas eu consigo chegar no 80 e vamos embora. Então a força mental conta muito, né? E hoje, eu acho que além da força mental, para a gente ter de superar aquele esforço do exercício físico, em si a gente tem que ter uma força mental a mais para aguentar algumas outras dores que na época a gente não tinha. Então, por exemplo, eu não tinha dor articular da forma que eu tenho hoje, devido à idade, né? Então, acho que isso tudo muito influencia demais. Então, é coisa a mais que a gente tem que pensar para conseguir manter o treinamento ali, manter o nível, manter a intensidade alta do treinamento. Depois da pandemia, eu notei uma diferença bem assim, grande na minha performance com relação à parte de idade mesmo. O último TCB que eu fui em 2019, fui na categoria Master, performei bem, fiquei em quarto no Brasil. Foi uma marca boa, poderia ter ganho o TCB se não fosse a prova final, que tinham inúmeros muscle-ups, que sempre foi uma falha técnica minha. Caí da segunda posição para a quarta posição na final. Se fosse qualquer outra prova, eu tenho certeza que eu ficaria no pódio. Mas enfim, quando eu voltei para a seletiva do TCB o ano passado, a diferença é absurda, cara. Tanto com relação à quantidade, né, o volume de treino que eu tenho hoje, comparado na época. E incrível que na época eu trabalhava um pouco mais, dava bastante mais treinos, né? Dava mais aulas, treinava nos tempos que sobrava e conseguia performar bem. Hoje eu tenho mais tempo para treinar. Se eu quiser treinar mais focado, eu consigo mais. Apesar de eu dar muita aula ainda, tem dia que eu dou 9 aulas no dia, 10 aulas. Mas eu tenho alguns momentos no meu dia que eu consigo encaixar treinos, mas eu não consigo me recuperar mais dos treinos igual que eu recuperava antigamente, né? Tanto é que se você é master, treina em nível competitivo, o seu volume é diferente, né, de um volume de um atleta de elite, um atleta de 30 anos, de 33 anos. Se você tem 40, 41, o volume tem que ser diferente, não adianta. O nosso corpo tem a fisiologia diferente com o passar da idade, então não adianta a gente tentar manter, né, a cabeça pensando como se estivesse no início lá da sua carreira no CrossFit, que é diferente, não adianta. Então, nessa seletiva que eu fui em 2024, eu percebi sim uma diferença muito grande de performance. Fazia muitos anos que eu não competia em alto nível. Para vocês terem uma ideia, no aquecimento da prova 2, aquela prova que tinha que fazer landes com a barra em front rack, no aquecimento eu distendi a coxa, na prova 2. Então eu fiz a prova 2, né, a prova 3 do sábado e domingo o dia inteiro com a coxa distendida, né, eu competi lesionado. E percebi também que a parte muscular minha, né, estou usando como exemplo a minha vivência, ficou bem diferente. Eu percebo que os movimentos mais balísticos, com impacto maior, tipo butterfly, aumenta um pouquinho o risco de lesão muscular. Antes do TCB Foral de 2024, eu tive 4 distensões no bíceps fazendo butterfly.
Isso me forçou a ter que mudar minha forma de treinar. Então eu comecei a treinar fazendo keeping de novo, coisa que eu não fazia há anos. Enfim, galera, qual que é a ideia aqui da conversa? É mostrar que a idade influencia sim na performance, e isso tem que ser refletido na forma com que a gente treina. A forma que a gente treina quando a gente é master tem que ser diferente, né? Não dá para fazer o mesmo volume de treinamento, nosso corpo não se recupera tão bem, tão rápido quanto antes. Então, tudo isso foi reflexões que eu tive durante o treino de hoje, né? Um treino mais longo, né? E onde que eu percebi que a força mental, além de ter que ter ela bem preparada e bem focada para você conseguir vencer o esforço do treino imposto, do treino proposto, você tem que ter uma força mental a mais aí para suportar umas dores que quando você é mais novo você não tinha, né? Dores, eu falo assim, não é dor de lesão, dores de uma fadiga muscular mais adiantada no exercício, você começa a fadigar mais antes, uma dor articular ou outra sim, né? Numa corrida ali que está fazendo, a lombar ali pode ser que pegue, o joelho pode ser que pegue, então você tem que ter uma força a mais para conseguir vencer mais isso. Então é uma soma de coisas que vai acontecendo na hora do treinamento que você vai tendo que ter força mental para tudo isso. Então é diferente. E isso não é um vídeo para que você, master, tenha que desistir, não, tenha que parar, não. A ideia não é essa. A ideia é que é diferente. Só isso, a gente encarar os treinamentos de forma diferente. Essa que é a ideia, a reflexão que eu estou fazendo. A reflexão que eu estou fazendo é sobre isso, sobre encarar os treinamentos e as competições de forma diferente, né? Logicamente, conforme o nível da competição, você vai pegando pessoas, né, galera da categoria Master que é muito avançado, mas que já vem com essa pegada de treinamento há um bom tempo. Então é isso, galera. Reflexões aí de um Master que gosta de competir, eventualmente, vez ou outra, gosta de treinar bem, mas treina bem longe do que já treinou um dia. Sou eu aí, não treino nem 50%, 60% do que eu já treinei um dia. Mas lembra, galera, que o foco principal do treinamento é a nossa saúde, a gente tem que manter nossa saúde. E os treinos bem distribuídos, de volume e intensidade bem adequados, vai ajudar muito a saúde. É a famosa frase, né? O nível adequado de treinamento e de alimentação é o melhor remédio que existe. Valeu? Tchau!